Olá pessoal, mais uma Ação e Reação nesta quinta-feira de calor aqui na Baixada Santista. Você com a minha amiga Vitória, que vê o programa no Rio de Janeiro, ou com o Mário Gil, que está vendo o programa em Portugal, todo dia manda um WhatsApp bom dia e comenta sobre o programa do dia anterior, né? Deve assistir talvez a reprise às 11 horas da noite. Você que está ligado na TV Com, canal 11 da NET, pode assistir nosso programa pela TV Com, canal 11 NET, ou também no canal 8 Vivo Fibra. Também você pode utilizar o computador no www.tvcomsantos.com e assistir agora, ao vivo, ou às 11 horas da noite, a reapresentação ou reprise. Vários temas para a gente comentar hoje. A maioria dos deputados do PSDB vota contra Temer. Mesmo assim, Michel Temer ganhou ontem na Câmara, não ganhou por aquela maioria absoluta, mas teve uma votação maior, né, e não teve os 2/3 contra, então continua. Denúncia rejeitada, o governo quer aprovar a reforma da Previdência ainda este ano, diz Padilha. Será que consegue? Não sei não, vai ser difícil. Guarda Civil Metropolitana do Guarujá pode estar armada durante esta temporada de verão. Questão do Dória. Dória espera arrecadar 2,5 bilhões com a privatização do Complexo Interlagos, né? O Dória que outro dia inovou, dando bolachinha, né, que é comida de astronauta, né, e seria para os moradores de rua, né, e de repente foi criticado nas redes sociais, também elogiado, porque parecia ração de cachorro, né, mas hoje os cachorros são também muito bem tratados, né, por uma grande parcela da população, né, e o Dória que disse que até dezembro não vai ter mais 90% dos buracos em São Paulo, e até março, depois do Carnaval, né, onde para muitos o Brasil começa, né, na verdade começa no dia 1º de janeiro, mas o Dória diz que vai zerar os buracos de São Paulo, só vão existir os pontuais, é claro, né, aqueles que forem de uma certa maneira que acontecerem durante o período após março, né. Vamos ver se o Dória consegue mesmo cumprir essas tarefas que ele tanto fala na rede social, esperamos que ele consiga, né. Hoje, para fazer o nosso programa, temos aqui o Carlos Alberto Sá Romano, conhecido como delegado do Romano, delegado da polícia, professor universitário, e também o Armando de Matos, advogado, né. Como estamos no dia 26, hoje é dia par, né, começaremos pelo lado direito para o nosso amigo Romano. Tudo bem, Romano? É um prazer você estar de volta aqui no Ação e Reação. Boa tarde, doutor Edu, né? Doutor Armando, um amigo querido que tivemos a honra de trabalharmos juntos nas fileiras da Polícia Civil. Hoje é um eminente advogado, conversávamos aqui antes do programa, enfim, só nos honra. Eu tenho a honra de ter principalmente a amizade dele e vê-lo brilhar. Vamos discutir aí a pauta. Já quer começar a botar fogo ou não? Não, tenho que apresentar então, pela ordem o Armando de Matos, ele fica chateado comigo. Eu já comecei pela direita hoje, né? Mas ele não é esquerda, apesar de ser Armandowski. Ele sempre gosta de ficar na esquerda aqui, mas ele não é esquerda, acho que ele é normal. Ele é capitalista, ultracapitalista. Não, ele é centro, né? Gente centro, boa. Tranquilo. Então, Armando de Matos, já depois da brincadeira do Romano, aqui sempre saudável, tudo bem? Boa tarde, Filete. Prazer estar aqui com você mais uma vez, esse programa maravilhoso, com uma audiência tremenda. Sempre que você me chama aqui, eu fico muito feliz. Prazer maior ainda estar ao lado do meu grande amigo, que eu conheço há aproximadamente 30 anos. Verdade. Doutor Romano, tive a oportunidade de trabalhar ao lado, diretamente mesmo. Ele era delegado de polícia, e eu era escrivão de polícia. Trabalhávamos juntos no 3º DP. Há uma fotografia dele, que vai ficar para os anais da nossa cidade, ele encerrando as atividades do 3º DP de Santos, da carceragem, ao lado do então governador Mário Covas. Verdade. Lembra disso? É verdade. E o vice-governador era o Alckmin. O vice era o Alckmin. Vice era o Alckmin. Essa fotografia rodou no jornal A Tribuna, quem procurar vai buscar e certamente vai achar. Então é uma pessoa que eu tenho muito apreço, brilhante pessoa, magnífico delegado e hoje também professor universitário e um grande amigo do coração. Obrigado. Bom, lembrando ao telespectador que vocês podem participar a partir de agora, né? Pelo 997 11 5545, mandando WhatsApp, com perguntas para o delegado Romano, para o doutor Armando, ou também críticas e sugestões para o programa. E também pelo 21 38 4677, olha lá, já decorei o novo telefone, 21 46 38 4677, você liga, como o Uriel Vilas Boas faz quase todos os dias, o nosso 22º vereador sem salário, mandando sua pergunta para o Romano ou para o nosso amigo Armando de Matos. Romano, essa questão, vamos começar a questão. Guarda Civil Municipal do Guarujá pode circular armados pelas ruas na próxima temporada, poderão, né? De verão.
que começa em dezembro. O prefeito médico Walter Suman assinou na terça-feira agora um decreto que regulamenta o uso de arma de fogo pela Guarda Municipal. Né? Então, eu quero saber a sua opinião sobre essa questão. Tal. Em primeiro lugar, quem conseguiu primeiramente esse direito da Guarda Municipal ter o porte de arma foi Praia Grande através do doutor Armando. Né? Vou chamar de Armando, não é melhor? Né? Claro. E você também... Oi? Armandinho. Não, mas vou chamar Armando, enfim, vamos lá. Então, o doutor Armando conseguiu essa decisão para a Praia Grande. O que eu vejo é o seguinte, o porte de arma, tanto para a Polícia Civil, para a Polícia Militar e agora para a Guarda Municipal, ela exige, acima de tudo, uma preparação psicológica, física, né, e profissional. Tudo que contribui para a sociedade, não é, no sentido da segurança pública, e aí é mais uma força que vem auxiliar tanto a Polícia Militar como principalmente a Polícia Militar, e tendo constitucionalmente a função primordial de tutelar e proteger o patrimônio público municipal, eu vejo com bons olhos. Apenas reitero a necessidade de o funcionário da Guarda Municipal, e na maioria delas tem oficiais da PM aposentados no comando. Agora não, porque tem a lei que exige que seja da própria tropa, já que ascenda. Mas, enfim, que haja uma disciplina originária da Polícia Militar, isso é salutar, né, a disciplina, mas que, acima de tudo, a cautela. Arma de fogo é muito traiçoeira, porque é muito simples, é até contraditório. Ela é tão simples, né, que ela se torna traiçoeira. Enfim, então eu sou favorável, desde que haja uma absoluta preparação, como também tem que ter na Polícia Civil e na Polícia Militar. Treinamento, né? Não, treinamento não só tático, físico, como principalmente psicológico. A pessoa com uma arma na cintura, ela tem que ter muita cautela. Tanto é que está quase que para ser aprovado o porte de arma para os advogados. Então eu tenho muito receio que as pessoas passem a ter um instrumento, mas que ela é um instrumento de extrema cautela. Armando. Palavras de quem conhece realmente, de um delegado de polícia, acabou de explicar aqui, concordo com ele. Nós conseguimos isso em 2006, para a Guarda Municipal de Praia Grande, quando aconteceram aqueles atentados lá do PCC, e o juiz se sensibilizou e nós conseguimos um HC para que os guardas portassem as suas armas no trabalho, armas particulares, não da corporação, e que pudessem transportá-las de casa para o trabalho e do trabalho para casa. Depois conseguimos a extensão para que andassem com arma 24 horas, não só no trabalho. Conseguimos isso recentemente na cidade de Bertioga, lá são 99 guardas, e tentamos no Guarujá. Estamos tentando ainda, já está no tribunal isso. Mas nesse meio tempo, o novo prefeito entendeu, médico, né, a pessoa extremamente capaz, entendeu que os guardas municipais precisam, no Guarujá, um pedaço, não toda a tropa, mas alguns andarem armados. Por quê? O cidadão está na rua e ele é vítima de roubo. Acontece alguma coisa. Ele observa ali um carro, uma viatura. O cidadão comum não sabe se é guarda civil, guarda municipal, polícia federal. Ele vê um carro com uma luz em cima, ele vai ao encontro e pede apoio. Olha, acabaram de me roubar e o ladrão está ali. Perfeito. Me ajude, me ajude. O guarda municipal, o que ele vai fazer? Com uma tonfa, com um cacetete? Não tem muito o que fazer. Com arma de fogo, ele pode, deve e fará isso. Vai ajudar muito a Polícia Militar, que na maioria das cidades está com o seu efetivo defasado. Vai ajudar muito a Polícia Civil, que é a polícia que faz a investigação depois, mas vai colaborar com o delegado de polícia, que lamentavelmente também está defasada por uma ausência dos governos. Foi matéria recente no Fantástico, desse domingo, falando sobre a destruição das polícias civis no Brasil. O que é uma pena, poderíamos falar sobre isso aqui oportunamente também. Sim. A Guarda Municipal ela está elencada no artigo 144 da Constituição. Ela é polícia. Como existe lá Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Rodoviária, Polícia Ferroviária, Polícia Militar dos Estados, existe também a Guarda Municipal. E lá, em 88, ela foi constituída para tomar conta do patrimônio municipal. Mas hoje é inadmissível nós entendemos que um guarda na rua, quando solicitado, requisitado por alguém, né, por que não? Porque a pessoa está em desespero, não poderá ajudar, não poderá socorrê-la. Então, o que precisa ser feito? O que foi dito aqui pelo Dr. Romano. Preparar o guarda, como preparar qualquer pessoa que tenha uma arma na sua casa, mesmo registrada, não portá-la. O sujeito precisa passar por uma avaliação técnica. Se o profissional falar não, não pode. Isso acontece. E o porte para o guarda, eu entendo ser necessário. Bom, eu vi outro dia
91.7, rádio que eu também comento lá sábado e segunda-feira, o Romano é comentarista lá. Então, mando um abraço para o Cláudio Mussi, Lupercio Mussi, Rick Santos, todo o pessoal, o Thiago, né? O delegado De La Rosa, numa terça-feira, sem ser essa agora que passou a retrasada, eles falando contra o porte de arma, né? Dizendo que a pessoa demora 4 segundos para pegar uma arma tal, e que o meliante ou o cara que está nervoso demora apenas 0,3 segundos. Então ele defendia que ele concorda com o desarmamento e tal. E o Romano no programa, num debate muito bacana, né? Porque quando tem opiniões divergentes, sempre fica mais empolgante, né? E o Romano acho que não, que as pessoas tinham que passar por teste psicológico, fazer curso e tinha que voltar a armar a população, que ficou muito fácil para o bandido, né? O delegado De La Rosa, com todo respeito a você, veio aqui e debateu a tese dele, que eu fiz a mesma pergunta para ele. Ele debateu, te elogiou muito e debateu a tese dele. Queria que você falasse da sua agora. Em primeiro lugar, o Estado ele não consegue estar, né, não é Deus, onipresente para proteger o cidadão. A obrigação constitucional do Estado é proteger a vida, o patrimônio particular, o patrimônio inclusive público também, das pessoas físicas e jurídicas. E ele não consegue, né, porque não vai ser impossível, não existe Estado no mundo que consiga ter um policial a cada esquina, uma viatura a cada esquina, isso é impossível. O que inibe o crime, e no caso meliante, é a certeza da punição. E o que nós temos hoje no Brasil é exatamente o inverso. É a impunidade que nós assistimos aí a todo dia, e os maus exemplos vêm do legislativo. Não é? Legislativo, executivo e judiciário, ponto. Então, por que eu sou favorável ao armamento? E que o cidadão tem o direito de ter o porte de arma e a sua arma na sua residência. Porque ele tem que ter o indivíduo numa situação de risco iminente, em que a vida dele, ou a vida da sua mulher, ou dos seus filhos, ou, portanto, da sua família, ele tem que proteger. Ele tem que ter o mínimo de recursos para poder salvar a sua própria vida. Porque antigamente, não é, Armando e Edu, nós orientávamos, olha, não reaja que você não vai ter um risco contra a sua integridade física. Hoje acabou isso. Eles estão matando... Só para ver cair, né? Não, eles estão matando sem reação nenhuma, eles estão matando sem a mínima causa e efeito, com sadismo. Então, essa orientação não tem mais eficácia. Depois arruma um menor, põe na fita, né? O D menor, e aí é engraçado, uma criança de 5 anos, ela pode mudar de sexo, mas uma criança de 12, 13 anos não pode responder porque matou uma criança. Quer dizer, é uma sociedade contraditória, né? Enfim, mas voltando ao tema. O porte de arma é um direito sagrado do indivíduo de proteger, salvar a sua vida e a da sua família. É simples assim. Armando Matos, questão aí do porte de arma, né? O delegado De La Rosa, com muita propriedade, defendeu o desarmamento. Ele acha Aliás, que... só para elogiar, o delegado De La Rosa, eu elogiou. respeito Sim. muito, é uma pessoa extremamente inteligente, capacitada, não é? E que, como a gente falou, existem divergências. Sim, pô. Eu tenho uma ótica, né, para a sociedade, como ele também tem, ele é humanista, ele é uma pessoa brilhante, mas a minha, poeta, eu tenho uma visão, eu não suporto, eu fui na Barra Funda, cara, eu fico diante de criminoso, cara, começa a falar, cara, o dentista, os caras também, você vê no olho, entendeu? Então é que nem cachorro de guerra, cara, não tem jeito, bicho. Sabe? A gente precisa ter essas pessoas na sociedade. Senão a sociedade, porque vê, semana retrasada, um advogado, ex-aluno, falou, pô, eu tava voltando da Barra Funda, parei para tomar um café, foi assaltado por três menores, o cara ia dar uma facada nele, ele entrou em luta corporal, a gente tá falando sobre Portugal, ele tá indo embora para Portugal. As pessoas não aguentam mais o Brasil, mas o Brasil é nosso. Depois a gente entra na questão política. Sim. Armando, essa questão aí dos armamentos, tá, mas eu acho que por exemplo, eu trabalho com meu irmão, 95% a gente concorda. 4% a gente discorda de alguma coisa, 4% é normal, mas não tem briga, é sempre uma discussão, uma saudável, normal. Muito saudável e interessante. Isso acontece no esporte, né? No futebol, praticamente, aqui no país nós temos vários times. Na religião, se discute muito isso, ainda bem que se discute. É um país laico, se fala sobre todas elas. E aqui, a mesma coisa. O doutor Paulo De La Rosa tem o entendimento dele, eu tenho o meu, o doutor Romano parece que comunga com o meu também. A sociedade não pode ser desarmada, ela deve ser armada. Não como nos Estados Unidos, vamos alto lá. A gente não precisa ter uma .50 em casa, não precisa ter um fuzil, não é necessidade disso. Apresentar o RG e comprar uma arma sem ter qualificação, eu fui nos né? Estados Unidos muito recentemente. Eu estava numa loja de esportes e eu vi isso acontecer. Eu fui comprar um tênis,
Enquanto eu comprava um tênis, o sujeito comprou uma espingarda. Mas com a maior tranquilidade do mundo. Comprou a espingarda, embalou, botou no carro e foi embora. Não deu tempo de eu botar o tênis. Muito simples. E ainda comprou uma caixa lá de munição que fica aberto. Só... Aí ele compra uma arma e depois vira uma automática. Eles vendem uns cofres grandes para as pessoas guardarem as armas nas suas casas, deixarem-as guarnecidas por conta lá das crianças, etc. Mas se compra uma arma nos Estados Unidos, mais rápido que se compra um tênis, porque o tênis você precisa experimentar. A arma você já sabe qual é, você embala lá, põe no carro, o sujeito foi embora. Isso eu vi acontecer, muito recentemente. Agora, arma de fogo, gente, para quem tem capacidade. O sujeito não pode estar em crise com ele mesmo, pensando em suicídio, pensando em matar a esposa, pensando em matar o vizinho e ter uma arma em casa. Essa pessoa precisa procurar ajuda, tratar-se e aí, futuramente, oxalá que consiga ter a sua arma de fogo, se ele quiser. Não é obrigatório. Mas a arma é aquilo que ele disse agora. O Estado não pode tomar conta de todos nós o tempo todo. Então, você ter uma arma na sua casa, para a sua proteção, né? Hoje a matéria, equipes aí de furtadores estão entrando a miúde nos prédios, nas residências, levando com a maior tranquilidade. Você está na sua casa, dormindo, de madrugada, escuta o barulho. Você não vai fazer nada, até você acionar a polícia, quanto tempo leva? 5, 10, 15, meia hora, se a polícia estiver empenhada no outro canto. Você tem uma arma de fogo, pelo menos o ladrão, o furtador, fala, eu não vou entrar, porque eu vou tomar chumbo. Ao passo que hoje ele tem certeza que se ele parar qualquer veículo, menos do Dr. Romano, do Dr. Paulo Della Rosa, das autoridades, daqueles que podem dar armados, mas eles não sabem, vai ter troca. Agora, do cidadão comum, como eu, Filete, ele sabe que é a maior tranquilidade é tirar doce de uma criança. Então, o porte de arma e a arma de fogo na casa das pessoas, eu sou a favor, desde que a pessoa tenha capacidade para tê-la. TJ diz que PM de São Paulo não pode proibir tatuagens em candidatos. O Tribunal de Justiça decidiu que a Polícia Militar do Estado de São Paulo não pode proibir o ingresso na corporação de candidatos que possuem tatuagens e que são ser vistas no uso de uniforme de verão, formado por camisa de manga curta e bermuda. A decisão de 18 de outubro, divulgada pelo TJ, enfim, a PM proibia candidatos com tatuagens que pudessem ser vistas. E já o TJ diz que a PM não pode proibir, né? Então, aí a questão, vou começar contigo essa aí. Muito recente, nós tivemos um caso lá no escritório, de até um ex-guarda municipal que fez o concurso, o Dr. Romano, para a Polícia Militar e foi aprovado. Mas quando constataram no exame físico que ele era detentor de uma tatuagem, ele foi reprovado. Nós ingressamos com MS, mandado de segurança. Foi uma luta e nós conseguimos. E fundamento na discriminação. Eu entendo, só tem um ponto. Concordo com o TJ, mas depende da tatuagem. Se for uma tatuagem contra a... Vamos supor que esse rapaz, esse jovem, antes de ingressar na Polícia Militar ou tentar fazê-lo, não gostasse muito da Polícia Militar ou das polícias e fizesse uma tatuagem que fosse contra a polícia, falasse mal de polícia, aí é diferente. Então, se ele tem uma tatuagem lá, odeio polícia, mato polícia, e aí ele ingressa, depois muda, aí quer ingressar na Polícia Militar, ou ele faz uma plástica e tira aquilo, ou não dá, não é compatível. Agora, tatuagem, porque tem o nome lá da sua namorada, um coração, algum desenho que ele acha bacana, não vejo nenhum problema. Eu também eu vejo como um ato discriminatório, porque a tatuagem se tornou um modismo do Brasil. Eu não tenho e não vou ter tatuagem. Também não não que não ache feio, que não ache bonito, eu até acho, mas se tornou banalizou. Banalizou e depois, com uma certa idade, obviamente com a idade, na terceira idade, a pele, a estrutura e tudo mais começa, e as tatuagens vão ficar muito feias, enfim. Mas respeito quem tem e também concordo que é um ato de discriminação. Eu só quero ver se o Tribunal de Justiça vai admitir candidatos a magistrados que tenham tatuagem. Quero ver também. É claro que tem que ter tatuagem, as tatuagens que são mais condizentes, né? Não pode ser tão radical. Mas eu concordo que é um ato de discriminação contra o cidadão e a cidadania, contra o direito individual da pessoa. O que é importante para essa atividade não é a imagem registrada na pele, e sim o que ela tem no caráter, na alma e na atitude de cumprir com competência o ofício que ela pretende. Muito bem. Peso de ouro. Cubatão tem custo por estudante superior às escolas particulares da Baixada Santista. Segundo o vice-prefeito Pedrinho, que assumiu a pasta, o resultado não acompanha o investimento, Romano. Então é mais fácil você
pegar uma perua e mandar para escolas particulares de Santos, porque o resultado das provas não é compatível com o peso do investimento. Então, pelo cálculo, cada aluno por ano é R$16.000, né? O que dá em torno de R$1.200, né? R$1.200 por mês. Precisa fazer uma auditoria para saber o que está acontecendo, porque será que esse custo realmente é repassado para o ensino de Cubatão? Os professores estão tendo condições de ministrar as aulas, transmitir o conteúdo programático? São questões absolutamente necessárias, porque, segundo a Constituição Federal, a gestão pública ela tem a obrigatoriedade de aplicar 25% da sua receita em educação. E Cubatão foi um município já muito rico. Não é tão rico por causa do desaquecimento das indústrias e, consequentemente, da tributação que incidia principalmente do repasse do ICMS. Então, é uma questão de auditoria, de entender por que essa verba está sendo destinada e o resultado dos alunos é insuficiente. Foi o que ele disse, precisa auditar direitinho, porque esse custo é do início até a ponta, né? É o professor, é o prédio, é a água, é o material escolar, é a merenda. Precisa ver se não tem algum gato nesse meio. Precisa não ter algum gato nesse meio. Isso não só dessa atual legislatura de Cubatão, mas como nas demais. Realmente o custo fica elevadíssimo e acaba ficando caro. Fica mais barato você botar num ônibus e levar essas crianças para uma escola particular, ou na própria cidade, ou em outra cidade, o que seria totalmente inviável. Mas realmente o custo. Agora precisa auditar, e eu pergunto, cadê o Ministério Público da cidade? O Ministério Público local, para fazer essa verificação, porque é o Ministério Público que deve tomar conta do prefeito, das movimentações e em que local esse dinheiro está sendo gasto. Agora, R$1.200 mês para uma criança, realmente o custo é elevadíssimo. Fica aí o convite para o Ministério Público fazer a verificação. Boa notícia, Senado aprova a lei para adoção de adolescentes, né, e crianças, né? Então, parece que era difícil, as pessoas tinham que passar por muitas provações, logicamente que não podemos entregar para qualquer um, Romano, mas o Senado aprova o projeto para facilitar e agilizar a adoção de crianças e adolescentes, né? A burocracia sempre foi, a adoção no país sempre foi um obstáculo, porque nós temos muitas crianças e até adolescentes em instituições de caridade e instituições até oficiais. Mas só que essas instituições, elas não têm as condições necessárias, principalmente para os voluntários que ali trabalham, para que haja o devido carinho, o afeto, a alimentação. E a lei, ela burocratizava demais quem desejava. E essa burocracia fazia com que o tempo passasse, as crianças ficavam mais velhas e aí o pretendente à adoção se desinteressava. Porque na maioria das vezes, quem quer adotar prefere um recém-nascido ou uma criança de pouca idade. Claro, por questões de educação, por questões de estabelecer os laços de afeto, isso é normal. Então, vejo como absolutamente necessária, coerente, porém tardia, mas é um assunto muito delicado e nós temos muitas crianças com idade já de adolescência que necessitam de um lar. Nós deveríamos ter uma campanha de conscientização para que as famílias, mesmo aquelas que não tenham ou não queiram adotar, pudessem, aí seria um espírito, né, Armando, a gente conscientizar a sociedade brasileira, de nós estendermos as mãos a essas crianças que nunca tiveram a oportunidade de ter um pai, de ter uma mamãe, de ter a presença de uma figura paterna e materna, mesmo que fosse no Natal, mesmo que fosse em épocas festivas. Por quê? A falta de amor é que, infelizmente, leva a criança a não ter afeto, e a falta de afeto é que normalmente transforma o indivíduo num criminoso. Armando. Muito triste falar sobre isso, mas é um assunto importantíssimo, um assunto recorrente. Mas se nós formos analisar isso mais friamente, deveríamos buscar a origem, né? Que o país não vai falar sobre isso. Mas nós deveríamos falar, sim, em certo momento, sobre o controle de natalidade. Perfeito. E nós não falamos, nós não tocamos esse assunto. Nesse assunto nós não falamos, no aborto nós não falamos. Ô, Armando, laqueadura obrigatória. Sim. Como é que uma pessoa que não tem estrutura financeira, ganha menos de um salário mínimo, tem 8 filhos e com probabilidade de mais? Bolsa Família. A conta não fecha. Então, enquanto nós não falarmos de controle de natalidade, mas está criando uma diferenciação. Quem é rico pode, quem é pobre não pode. Gente, não dá.
Não dá. Mas, Armando, quem é rico não só tem um ou dois filhos, hein? Pensando, ainda tem fazendo consciência. conta. O pobre Sim. não tem. A pessoa humilde, ela acha, olha, onde come 1, come 2, come 5. Não é assim, porque depois tem o estudo, tem a alimentação. Saúde, que hoje é muito precário, você deve ter um planinho de saúde ali, alguma coisa, senão ele vai morrer na fila do SUS. Menos o Temer, né? O Temer, ele tem o hospital lá dos militares. Agora, esse é um assunto importantíssimo. Agora, adoção, eu fico pensando, ficar na pele de um juiz que lida com esse assunto todo dia, como esse homem deve ficar, esse profissional, homem, mulher, né? Tratar, porque aquele episódio em que a criança era devolvida. E acontece muito. Aí é pior, hein? É pior, a criança, às vezes adolescente, vai para uma casa e não tem liga. Não tem liga, por algum motivo, como disse o doutor Romano, por educação, você não pegou pequenininho, você não criou, criança tem os costumes da vida dele ali, como ele começou, está lá com seus 8, 9, 10, 12, 14 anos. Então é muito difícil quando volta para a casa lá onde essas crianças moram. Então, precisamos falar mais sobre isso e incutir na cabeça do povo brasileiro, aqueles que têm condição e têm possibilidade de dar amor a essas crianças, esses adolescentes, que adotem. Né? Pessoal, deixa eu atacar um pouquinho aqui o Filete. O pessoal cuida tanto de cachorro, né? Aliás, recentemente criaram uma delegacia em São Paulo para os animais. Mas é diferente, né? Não, eu entendo, concordo, mas é um ser, né? Não, mas o cachorro, a real é a seguinte, os animais hoje são muito melhores tratados que os seres humanos, cara. Tu vê, tem festa, coisa não são todos também, né? Não são todos. Tem muito cachorro sofrendo na rua também, né? Uma minoria. Não, eu digo... Não, a maioria mas os cachorros, você vai na os onda, animais. Tá cheio de cachorro. A população de cachorros e gatos... Sim, né? tem muita gente tratando bem, né? A maioria, mas quanto você gasta para ter um gato, Romano? O gato, o custo é menor. O gato é uns R$200 por mês, assim, um gato muito bem tratado. Nem isso. Então, não, só um saco de ração vai. Então, você pode trabalhar na delegacia o dia todo, pode sair com a namorada, pode sair com as suas filhas, tal, que o teu gato tá lá, ele só vendo você chegar 1 hora por dia lá para ser feio, tal, ele vai olhar, vai ver você dormindo, ele vai Eu aprendi a gostar de gato, ele vai ser um gato feliz, né? É totalmente diferente do tempo que você vai dispensar para uma criança. Lógico que a criança você vai ter que ter carinho, apoio psicológico. A criança é 24 horas. 24 horas. Você tem filha, ela te liga lá, pai, você leva no médico, no colégio, com o que anda, com o que não anda, internet. É outra preocupação do que um gato, né? Claro, então, claro, é isso que eu tô falando, né? Claro. Não, mas eu digo que sim, na realidade hoje as pessoas, e até também pessoas da terceira idade, que é comum na trajetória da vida, né? Aí são crianças, aí tornam adolescentes, e aí naturalmente as pessoas, os filhos pegarem seus caminhos e irem rumo para o mundo. Aí como e aí é normal, a pessoa de terceira idade, em razão da solidão, um dos cônjuges falece, é normal isso, a vida é assim. Nos Estados Unidos até os filhos... A vida é assim. Nos Estados Unidos até os filhos, quando acontece essa situação, eles dão um animal de estimação que pega numa ONG, ou compram para as pessoas de idade, porque a pessoa fica sem vontade de viver. Mas aí a pessoa começa, puxa, mas o cachorrinho vai morrer, então eu vou no supermercado. Aí já faz exercício. Puxa, eu tenho que levar o cachorrinho no médico. Puxa, eu tenho que levar o cachorrinho fazer necessidade na rua. Então a pessoa começa a ter uma motivação. Aquece a vida, né? Mano, vou falar uma coisa, o Edu, é o seguinte, mas tem uma situação que o animal ele não faz o que o ser humano faz. O animal não trai a pessoa que ele ama de maneira nenhuma. O ser humano trai, pode ser teu filho. Infelizmente a vida é assim. Pode chegar um momento que o teu filho desenvolva a sua independência intelectual, né, Armando? E chegue e seja ingrato com você. Muito comum, isso não é raro. O animal jamais vai te trair. O animal jamais trai o seu dono. Jamais, hein? Jamais, cara. Nós vamos ao breve intervalo, já voltamos. Pode continuar mandando perguntas para o WhatsApp 997115545. Já tem várias aqui, talvez não dê nem tempo, mas vamos tentar resumir e agrupar as perguntas para que vocês todos possam ser atendidos. É muito rápido, já voltamos. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200.
APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Sintracomos, um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Administração, Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira. Olá pessoal, hoje vou falar para vocês que gostam de animais, que querem se inserir no mercado pet. Curso de auxiliar de veterinária da Clínica Filete. Aulas noturnas, terças e quintas, das 20 às 21h30. Salas climatizadas, totalmente apostilado. Maiores informações pelo telefone 3227-5770 ou pelo e-mail filete, com 2 t's, @filetenovamente.com.br. A melhor programação RVD. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 13 997 72 8946. Peça sua música, mande seu recado e concorra a muitos prêmios. Rádio RVD, música e esporte para você. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Em outubro, os sinais vêm de todos os lados. Siga-os. Outubro Rosa, mês de combate e prevenção ao câncer de mama. Estamos de volta no Ação e Reação, hoje, quinta-feira, dia 26 de outubro de 2017, com o delegado de polícia Carlos Alberto Sarromano, professor universitário, e também com o advogado criminalista, muito conhecido na região, Armando de Matos, né?
Filete, o Carlos Alberto da Vila Belmiro, muitas perguntas. Um erro não justifica o outro. O que ele está falando? É, o Carlos Alberto da Vila Belmiro. Ele começou com essa frase. E qual é o Um erro não justifica o outro. Mas como o exemplo vem de cima, sim ao fórum privilegiado. Tá louco ele. É. O fórum privilegiado incentiva a violência, a Maria da Vila Belmiro. Mas quem falou em fórum privilegiado? Não sei, eu também... Nós falamos alguma coisa em fórum privilegiado? Não. Engraçado que são duas perguntas mais ou menos. Se quiser falar, olha só, vamos falar. Vamos. Eu até quando vi a pergunta, eu até falei, será que a gente falou sobre... Não, mas ele pode perguntar sobre qualquer assunto. Não. Mas foram duas sobre o mesmo assunto. Duas bombas que eu e o doutor Armando vamos resolver. Não, uma não concorda. Ele acha que ele pergunta se o fórum... Qual é a origem? Vamos lá, então vamos explicar para o telespectador. A origem do fórum privilegiado é justamente que nas instâncias, o juiz de primeira instância, ele pode ter diante dele uma autoridade dentro do sistema do Estado, poder executivo, poder legislativo e até poder judiciário, não porque aí tem as instâncias dentro do poder judiciário, em caso de irregularidades individuais de juízes, né? Tem o CNJ, enfim, tem a corregedoria própria. Fórum próprio, né? Mas não sei, seria o Tribunal de Justiça, ou os Tribunais de Justiça, etc. Mas a origem do fórum privilegiado é essa. Ou seja, você não pode ter, por exemplo, um presidente da República, como a gente está tendo agora, ser julgado por um juiz de primeira instância. Ou um governador, ou um prefeito, ou um vereador, ou um deputado estadual, um deputado federal, um senador. Por quê? Porque exatamente o juiz de primeira instância vai receber pressão, sim. Ainda mais nesse país, no Brasil. Tá? Então, a origem é essa. Agora, por causa da Lava Jato e por causa do comportamento, né, porque não se imaginava que nós teríamos tantos integrantes do Poder Legislativo bandidos. Essa é a realidade. Né? Inclusive, Poder Executivo e Poder Legislativo. Uma cambada, cambada mesmo, uma organização criminosa. E, aliás, que fase gloriosa dos advogados, hein? Quanto cliente bom, meu Deus do céu. Enfim, então, o que acontece? É isso. Agora, diante de uma situação emergencial, atípica, querem retirar o foro privilegiado, pode piorar. O que nós temos que ter instâncias transparentes em que não só a sociedade, mas a ordem dos advogados, como é o caso, mas uma ordem ativa, como sempre foi, né, Armando? Uma ordem ativa, um Ministério Público ativo, não é? E um Poder Judiciário absolutamente imparcial, tá? Que haja um processo nos ditames do devido processo legal, né, da ampla defesa, do contraditório, e aí possamos, diante de personalidades que tenham relevância na República, ser... É que hoje a gente está vendo uma cambada de vagabundo, uma quantidade nojenta, cara, desculpe a palavra, e tem que ser real, entendeu? Que eu vejo que o Estado brasileiro está absolutamente na lona, tá? Em razão das pessoas, dos integrantes do Legislativo e do Executivo, e com a colaboração do Judiciário também. Então, o que nós precisamos? Reestruturar o nosso Estado. De que maneira? Ou com uma Assembleia Constituinte emergencial, para tudo, ou se vocês não quiserem, vamos tomar isso na marra e vamos resolver. Doutor Armando, questão aqui, o telespectador sempre tem preferência aqui, o Carlos Alberto da Vila Belmiro, ele acha que um erro não justifica o outro, mas é como o exemplo vem de cima, sim, é o fórum privilegiado. E a Maria da Vila Belmiro, o fórum privilegiado incentiva a violência? O Romano já explicou o que é o fórum privilegiado. Sim, olha, a prerrogativa de foro, se o telespectador e nós analisarmos friamente, em alguns casos é péssimo. É péssimo, porque o sujeito já sai do crime, denúncia e julgamento, e não há instância para recurso. Então, em alguns momentos, para os deputados, por exemplo, é péssimo, é ruim, porque o cidadão comum, nós aqui, caso pratique um crime, ele é julgado pelo juiz monocrático da sua cidade, né? Princípio do juiz natural, depois o Tribunal de Justiça, se for na Seara Federal, na circunscrição federal, cabe recurso ainda ao STJ e ainda cabe recurso ao STF. Para os políticos, nessa Lava Jato que nós estamos observando, aqueles que são possuidores de cargo, deputados, senadores, eles saem direto da denúncia para o julgamento. Então não é bom. Outra coisa importante que eu gostaria de deixar claro, eu não sei se o telespectador se atentou a isso, ontem a Câmara dos Deputados disse não à denúncia do presidente Michel Temer. Só que, 1º de janeiro de 2019, o presidente, não mais presidente, Michel Temer, ele, no primeiro grau, passará a responder. Ele tem ali a vantagem da idade, que ele já tem aí 75 e tal,
quando esse processo acabar, chegar no STF, tenho certeza que ele vai constituir bons advogados, vai chegar às instâncias superiores, ele terá 85 anos. Ele já morreu, já. Não sei se ele já morreu, mas até por uma questão humana, né? Colocar um homem desse na cadeia com 85 anos é uma discussão... Mas não tem que, não tem que ter piedade. O cara não, aí que está a impunidade. A gente não tem que ter piedade. O cara foi, pelo contrário, eu acho que quando o indivíduo... Desculpa te interromper, já claro. Só um minutinho. Quando o indivíduo ocupa um cargo público, ele tem que dar um exemplo. Se ele foi indigno, ele tem que receber uma pena maior. Ele tem que ir para o cárcere mesmo, ele tem que sofrer a punição. O princípio da pena é sofrimento. E esses caras traíram a República, eles têm que sofrer até a alma deles, cara. Bom, muitas perguntas aqui. Armando, cortei aí, desculpa, conclui. Não, só para terminar, a prerrogativa de foro é isso. Então as pessoas confundem, acham que é bom em alguns momentos, é péssimo. Para o deputado federal, para o senador, é péssimo, porque ele suprime todas as primeiras instâncias e vai diretamente para o STF. Péssimo. E para a defesa... Mas não está sendo tão péssimo assim, e para né? Não está sendo tão péssimo. Por exemplo, para o presidente da República não foi péssimo. Porque o Supremo está na manga, Edu. Não, mas aí é diferente. O Supremo está na manga, aí está o problema. O presidente da República, antes de ir a julgamento, a Casa Legislativa deve dizer se vai ou não. Sim. Já disse 2 vezes que não sei a que custo. Ô, Armando, aí já... Não sei a que custo. Quando ele fala, quando o Edu der essa afirmação, a gente tem que puxar uma outra situação. O Supremo está na manga. Aí vem a discussão de que esse Supremo, ou a forma da estrutura, da indicação, da nomeação do Supremo, que também está errada. Por quê? Porque é uma nomeação política. Quem coloca lá é o presidente da República. E na época do PT colocou 8 ou 9, enfim, justamente... A caracterização da organização criminosa é quando você coloca indivíduos do crime, entendeu? Dentro do Estado. É isso que aconteceu. Então, o Supremo Tribunal Federal tem que mudar completamente. É só pessoas, a determinação da indicação e da aprovação é Ordem dos Advogados, Judiciário, Ministério Público e Defensorias Públicas. E acabou. Não tem que ter ingerência de Poder Executivo, nem do Legislativo, entendeu? É isso que acontece, cara. Em alguns países, essas pessoas são eleitas. Como é eleito o xerife, ele é eleito, mas aí no Brasil juiz é eleito, promotor... Mas, Armando, no Brasil, cara, não dá, pelo amor de Deus, tem que ser meritocrático. Tem que ser... tem o 5º Constitucional. Aí, pelo 5º Constitucional, eu concordo. Aí vai a ordem, elege um nome, aí vem o tribunal, referendo e coloca na instituição. Agora, eleição, como fosse uma eleição para cargo majoritário... Nós não temos ainda essa... Não tem, nós não temos isso. Lembrando que todos, a Maria da Vila Belmiro, o Carlos Alberto, a Lucélia estão concorrendo a shows. Nós vamos sortear amanhã 3 shows, né? Ou melhor, 2, porque o Alexandre Pires não vem mais, até o Rick mandou uma carta para cá, o Rick... de São Vicente, o Marcelo Rick mandou uma carta para cá, que o Alexandre Pires não vem mais, meio chateado, que é a 3ª vez que o Alexandre Pires não vem mais aqui, mas para Santos, que ele adiou a viagem, mas nós temos a Larissa Manoela, né, e também shows da Aline Barros, né, então a Lucélia aqui também, minha filha que é aí na Larissa Manoela, né, então é a febre da molecadinha, né, a Larissa Manoela, nós vamos sortear amanhã 2 convites da Larissa Manoela e 4 convites da Aline Barros. Time 2 do Alexandre Pires, né, o cantor internacional, cantou para o Bill Clinton, mas infelizmente ele adiou pela 3ª vez a questão do show em Santos, aí é um problema da produção, né, quem comprou o convite deve ser seu dinheiro devolvido, mas aí é um problema que nós não vamos se envolver aqui na TV. Elisete, adoro os comentários de você, Filete, do Romano e também do Dr. Armando, a Elisete do Boqueirão, que disse que o Nível Veloso é fofo aqui na televisão, no programa de terça-feira. Nunca recebi um elogio deles que eu sou fofo, hein? Ai, garotinho. Tá certo. A Jacirema, obrigado, Dr. Romano, por defender o armamento. Estamos sendo mortos como gado e matadouro sem defesa. Quantas pessoas que querem matar os outros, elas matam de qualquer jeito, sem precisar de autorização do governo. É só assistir a TV e ver quantos homicídios, pessoas matando. Parabéns aos dois. Sou a favor do desarmamento. Né? Ela é a favor desculpa. Não, era a favor do armamento. Aí erro de digitação. Sou fã do Romano, ainda mais agora. Então, tá aqui, parabéns ao Romano. Aí eu tô solteiro, hein? Calma. Facebook, candidatas, que absurdo. Cuidado aí. Que absurdo. A Lucélia já falamos que é o tá certo. Se não tiver humor, não tem programa, né? Entendeu? Bom, tem uma pergunta aqui. Vocês acham que a Guarda Municipal do Guarujá pode andar armada? E essa questão dos agentes de trânsito, eu sou contra. É o Nilson de São Vicente, Armando. Contra.
Totalmente contra. Eu também sou totalmente contra. Totalmente contra. Porque o cara vai te multar Tem com nada a ver uma coisa com a outra, pelo amor de Deus. Mas saiu esse buchicho aí que estava... Não, estão em São Paulo, estão analisando a possibilidade absurda de armarem os agentes de trânsito. Qual é o fundamento? Então vamos armar os carteiros. Todo mundo. O carteiro, o professor de sala de aula, o professor, né? Professor Romano, principalmente, professor de antigo colegial, não se falava mais colegial. Hoje é fundamental. Vamos armar esses professores. Agora, o agente de trânsito, não, aí não dá. Não tem nada a ver com aí isso, não. pelo amor de Deus. Aí passou da conta. Tá, sério, meu amigo Alfredo, cadê o Alfredo aqui? Daqui a pouco eu vejo ele, vou fazer outra pergunta, daqui a pouco eu não esqueci do Alfredo, não. O Gerson da Vila Matias, tem que ter teste psicológico sim, mas sou contra armar a população sim, mas com teste psicológico, como falou o Romano. Não, então, é o Gerson. Tá, o Gerson, a gente tem que... o problema da utilização da arma de fogo, até para os policiais, é a questão psicológica, porque a arma, basta você ter um indicador funcionando, você apertou o gatilho e ela vai. E não existe, na real, não existe uma distância maior do que 2, 3 metros numa situação de combate urbana. Então, o que nós precisamos? Precisamos sim autorizar cada cidadão ter o direito de ter a sua arma, porém, ter rigor na preparação psicológica, física, técnica, técnica no sentido de conhecer o que é um armamento, como funciona, sabe? Conhecer profundamente. A arma é um instrumento mais simples que celular. A arma de fogo ela é muito mais simples do que um celular na sua estruturação. Romano, tem uma para você aqui que eu quero que você lê. Cartas para o Romano. Pode ler aqui, ó. O que é? Cartas para o Romano, lá embaixo. Cartas para o Dr. Romano, especialista em piranhas. É verdade, as piranhas que estão ali no Lago da Saudade, na Nova Cinta, a piranha tem que saber, tem que tomar cuidado com os olhinhos dela, com os dentes, e principalmente uma boa piranha você conhece pelo rabo. Você vê o rabo dela, se o rabo estiver bem feitinho, é uma boa piranha. Isso aí foi uma polêmica que deu na rádio, porque existiam piranhas no Lago da... Existem ainda? No Lago do Morro, né? A Lagoa da Saudade. E o Paulo, quando perguntou para mim, Paulo Schiff, eu falei para ele, olha, eu acho que ali foi alguém que jogou, porque essas piranhas vêm de loja de agricultura, tal, o cara compra piranha, começa a crescer, aí o cara põe o dedinho, a piranha morde e tal, aí começa a ser uma brincadeira de criança, abana tal, aí o que aconteceu? Aí o cara fala, pô, não quero mais essas piranhas aqui, joga aí, para não matar, joga lá. Como tem aquela história do jacaré, que o cara ofereceu, foi pro Mato Grosso e ofereceu jacarés pro Justo. Aí o Justo falou, pô, pelo amor de Deus, eu não vou pôr no meu sítio no meu sítio, lá em Peruíbe, né, no Chapadão do Buga. Mas a origem do jacaré é essa, então? Não, a origem do jacaré é o seguinte, veio do Mato Grosso, um pescador daqui de Santos foi pescar no Mato Grosso. Era presente pro Justo? Era um dos secretários do Justo, trouxe pro Justo, levou na casa do Justo. Foi puxar o saco do Justo, não? Sim, sei lá, era amigo. Aí o Justo falou, pelo amor de Deus, eu crio aves no meu sítio, eu não quero tal. Aí o cara não sabia o que fazer com aquilo lá. Aí o cara jogou lá no 2 jacarés de papo amarelo. Uma vez o jacaré, jacarezinho, naquele é pequeno, ele saiu andando. Isso é verdade, é brincadeira, porque tem uma casa de coco. Tu viu lá o jacaré? Já viu? Eu já vi, mas uma vez então não era isso. Não é verdade. Aí o bicho saiu da Lagoa da Saudade. Que tamanho? É pequeno, 1 metro, 1,5 metro. Mas é de papo amarelo e é agressivo. Ele foi, aí o dono do bar chamou o bombeiro, chamou o meio ambiente, foi lá e pegaram o bichinho. Mas enfim... Pegaram e jogaram de novo no lago ou não? Não, acho que levaram por liquidário. Mas existe sim, haviam 2 lá. Só que as crianças locais que residem lá no Morro da Nova Cinta, habitualmente elas tomam banho lá. Então o perigo, muito embora a gente esteja brincando, existem sim as piranhas, peixe, né, dentro lá da Lagoa do Morro da Saudade, e as piranhas, se houver uma criança nadando, que essas crianças nadam habitualmente lá, em dias de sol principalmente, se elas tiverem um ferimento, a piranha é um bicho perigosíssimo, porque ela vai e morde, e se você tiver um cardume suficiente, ela dilacera um corpo humano em menos de 1 minuto. Isso é fato. Filete, pergunta aos comentários de hoje sobre o moleque que matou... Moleque, coitado, mas tá certo. O moleque que matou os colegas e deixou a menina aleijada. Filho de major numa escola e a mãe sargento. Se fosse um coitado, a repercussão seria a mesma? Não, o que aconteceu ali foi o seguinte. Em primeiro lugar, você vê que a gente pode interpretar o bullying, né, Armando, de maneira inversa. Só porque os pais são da segurança pública, são integrantes da Polícia Militar do Estado de São Paulo, os 2, acho que são, a mãe é sargento
e o pai é oficial, major no caso, já também criaram uma outra interpretação e uma outra análise sobre a situação. Ao ponto de, é tão absurdo, Armando, que eles chegaram a cogitar a hipótese de, em razão desse episódio, retirar o direito do policial de permanecer com a arma de fogo. Eles estão com a ideia... acabou o mundo, né? Eles estão de brincadeira, Aí né? acabou o mundo. Então, veja, é um fato isolado em que esta criança que você se refere, muito embora seja filho, né, de policiais militares, ele sofria bullying dos colegas por causa que ele sei lá, ele tinha um mau cheiro ou não tomava banho, enfim. Esse é o enredo. E aí o moleque, quando ele foi advertido que no dia seguinte eles iam levar um desodorante, como de fato levaram, no dia do episódio do crime, ele foi lá, ele pegou uma arma da mãe, a mãe guardava a arma adequadamente, mas o menino foi lá, pegou a arma, levou e aconteceu essa tragédia toda. Uma tragédia. Agora, eu vou te falar uma coisa, hein? Tem uma pá de criminoso aí menor, reincidente em latrocínio, e que não existe celeuma nenhuma. A imprensa não fica batendo. E esse latrocida? Agora, só porque é filho de policial militar, é que estão fazendo essa história toda. Tá de brincadeira, né? Isso é um fato isolado, que o ser humano ele é inesperado nas suas reações. Quando o ser humano surta, pode ser quem for, pode ser o gênio das galáxias, cara, e vai fazer bobagem, meu. Armando, essa questão aí do menor, né? Veja bem, o Romano falou que propriedade, tem um monte de menor matando aí na Anchieta, na imigrantes, e nos rincões do país, né? E aí o cara fica 3 anos preso e tal. A preocupação que existiu é com os pais, né? Porque são da polícia militar, devem ser pessoas corretas, tudo. Teve esse dissabor aí com o filho e realmente estão preocupados com o filho para a Fundação Casa, né? Problema de, né, chegar lá, mesma cidade, aquela coisa. Os pais estão até querendo mudar de cidade. Porque depois de 3 anos, esse menino vai ficar uns 3 anos preso, né? 3 anos preso não, 3 anos na Fundação Casa. Apreendido. Mas eu nem sei se não sei lá, viu? Acho que vai, né, Romano? Matou 2 e tal. Será que não vai acontecer nada? Mas ele vai voltar. Como é que ele vai voltar para a mesma cidade do interior? Não tem como ele se ressocializar ali. É difícil. Não, com certeza, tem que sair de lá. Vão colocar uma cruz esse menino. Uma cruz e a vida toda. Esse é o menino e tal. Agora, o que chama a atenção de todos é que isso tem acontecido de forma recorrente. Não no Brasil, no mundo. Verdade. No mundo. Observe agora em Las Vegas, aquele maluco lá, sem motivo nenhum. Como disse aqui o doutor Romano, sem motivo. Pode ser quem for, sujeito aposentado, com muito dinheiro, com uma vida tranquila, sossegado, comprou lá uma série de armas, alugou um quarto de hotel e fuzilou 50 pessoas. Fuzilou muito mais, já matou 50, só que vão morrer mais, né? Então isso é uma coisa que tem acontecido. Recentemente aquele camarada lá no interior também ateou fogo nas crianças dentro de uma escola, matando crianças. Então a humanidade precisa parar um pouquinho. Não sei se influência da televisão. Também. Influência da televisão. Uma coisa interessante que os suicídios, eles... via de regra, a imprensa não divulga. Por quê? Para não incentivar. Estimular. Então o sujeito está ali em casa, pensando, está com depressão, ele acaba de assistir um negócio desse e fala, eu também vou fazer. E a imprensa fica veiculando isso, e a turma se anima. Agora, esse caso, por ser um filho do policial, não é para ser um filho de um bancário, de um jornalista... De um pedreiro. Médico veterinário, advogado. O menino tinha acesso à arma, mas outras pessoas, outros profissionais também têm. Recentemente... Eu sempre falo pro meu filho isso, Armando. Se você, quanto mais conhecido, por exemplo, a filha do Romano, ela tem que tomar um certo cuidado, por exemplo, de fazer uma declaração no Facebook e tal, porque pega na família. O pai é uma pessoa pública. Se o pai fosse um dono de um hipermercado, vamos supor, lá em Goiânia, mas ninguém soubesse, um menino de uma escola tal, não ia pegar no pai. Sim. Você vê como ele é policial militar, pegou, não é isso? Como fizeram aquela celeuma há uns 4 anos daquele menino que teria matado a própria família, lembra disso? Sim. Filho de policiais militares também. Sim. E a coisa ficou mal contada ali até hoje, hein? Que eu não botei muita fé naquela apuração. O pai é da rota, né? Me desculpem, mas eu não botei fé naquilo lá, tá? O pai é da rota. Ficou Jogaram uma parical muito rapidamente e ficou por isso mesmo. Mas isso é outra história para outro programa. Mas poderia ser um filho de um médico, de um advogado, de um professor, não importa. Agora essas coisas acontecem. Muito triste. Mandar um abraço para o Sidney Pereira Costa, que está vendo o programa, o Sidney Poeta, que veio à noite, mas hoje está vendo aqui, para a Maria da Uso Internacional, para o Alcino, professor Cavalcante, João da Vila Matias, o João do Jornal da Vila Matias, manda um abraço para o Romano e manda um abraço para você. Muito obrigado. O João do Revista Negócios e CIA, todo mundo ligado aqui. Romano, tem mais uma pergunta aqui? Quer falar alguma coisa? Não.
Falem da Polícia Civil, que está defasada. Nós temos que defender nossos policiais, eles sofrem risco. Não há risco de subnotificações, delegado Romano? A mulher apanha na zona oeste do marido, como é que ela vai pegar um ônibus para chegar na cidade? O Jorge da Ponta da Praia, o programa está excelente. Não, a questão é, a Polícia Civil, e aí o doutor Armando falou com muita propriedade, teve uma matéria específica muito bem feita, revelando com detalhes para a sociedade brasileira a situação. Só que aí nós vimos lá, eu não posso criticar diretamente, porque como estou atrelado, e doutor Armando, senão eu vou ter que contratar o doutor Armando para me defender em eventual processo administrativo. Mas como cidadão e professor eu posso. Então, o que acontece? Não precisa você falar, é só ir ver, é só ir nas delegacias e ver o que está acontecendo. Eu faço uma afirmação até inversa. Os resultados com o material que a Polícia Civil do Estado de São Paulo e as polícias civis do Brasil têm... Faz muito bem. São excelentes. Se você pegar o que eles têm na mão, se você pegar os recursos materiais e humanos que são colocados, se você pegar por essa ótica, os resultados são excelentes. A polícia é excelente, até porque você não vê nenhuma cadeia vazia no Brasil. É superlotação. Inclusive, doutor Armando, me desmente, por favor, se eu estiver errado, você vê a política criminal aqui, no Estado de São Paulo, inclusive, nas audiências de custódia, liberar o máximo. Aliás, os policiais não rasos são colocados humilhantemente em confronto com os bandidos, como se a palavra do policial não valesse nada. E aí oferece hambúrguer pro ladrão, entendeu? Oferece copinho de água pro ladrão. Não que ele não mereça, mas ali não é o momento. O senhor foi bem tratado? O senhor conversou com o delegado? O senhor falou com o policial civil? Então, se a gente botar para ferver mesmo, vocês vão ver que a culpa não é da polícia, nem civil, nem militar. A culpa é mais em cima, de quem não tem noção, de quem não sabe o que é criminoso, de quem não sabe o que é chegar na rua e defender, receber uma vítima de assalto, receber um pai ou mãe que perdeu o filho, ou um filho que perdeu o pai, uma pessoa que se transformou em órfão. Sabe, só de brincadeira. Vamos falar a verdade. Aí a gente vai ver quem que na real está destruindo a segurança pública. Não é culpa dos órgãos de segurança pública. São outras instituições que, olha, eu ia fazer até um gesto, mas eu não vou fazer. Deixa 30 segundos para o Armando Armandinho, manda concluir aí o assunto. O Estado de São Paulo, essa legislatura, Mário Covas para cá, permitiram a criação de uma facção criminosa muito grande, que estendeu-se hoje não só para o Brasil, mas como para países periféricos da América do Sul, que é o PCC. Eles criaram isso, permitiram que isso fosse crescendo. A Polícia Civil, ela investiga. Ela não é a polícia que vai para a rua fazer combate como a Polícia Militar faz. A Polícia Civil, ela é investigativa. O crime acontece e por algum motivo aconteceu, por alguma falha do próprio Estado, e a polícia investiga. Só que a polícia está envelhecendo. E o Estado não faz reposição, não só de funcionários, como de material. Em Santos ainda é alguma coisa razoável. Em cidades pequenas aí, ou cidades mais periféricas, a coisa é pior. Não tem delegado. Um delegado toma conta de 3, 4, 5, 8 cidades. Ganha alguma coisa por isso a mais? Ganha. O Estado precisa investir em segurança pública, porque quem vai padecer é o cidadão. Queria agradecer ao delegado Romano, o Armando de Matos pela participação, um programa de muita audiência, muito obrigado, até a reprise. Fique com a nossa extensa programação, muito obrigado.